E olha, não é só no Brasil que tem fraude não, viu? Vamos mostrar agora a história da mulher que enganou a elite de Nova York. E durante anos sustentou uma vida de luxo e ostentação ao se passar por uma herdeira milionária. A nossa equipe acompanhou o julgamento dela nesta semana. Pode parecer até incrível, mas mesmo presa, a golpista ainda pode se dar bem. Como explica a correspondente Evelyn Bastos. Jovem, bem vestida e sorridente. Difícil acreditar que estamos diante de uma criminosa, né? Durante anos, Anna Sorokin passou a perna na alta sociedade de Nova York. Fingiu ser herdeira de uma fortuna e, de golpe em golpe, levou uma vida de luxo e ostentação. Vivia em hotéis 5 estrelas, comia em restaurantes badalados e frequentava festas exclusivas. Nas redes sociais, ela exibia viagens pelo mundo: Áustria, Alemanha, Paris, Veneza, Miami. Segundo os promotores daqui de Nova York, Anna lesou hotéis, bancos, empresas e amigos em uma série de golpes que ela começou a aplicar a partir de novembro de 2016. Em apenas 9 meses, por exemplo, ela conseguiu adquirir $275 mil, o equivalente a quase R$1 milhão, pedindo empréstimos, alegando dificuldades burocráticas de trazer a fortuna dela da Europa aqui para os Estados Unidos. Mas a golpista foi descoberta e obrigada a trocar a boa vida por um destino nada glamuroso: a prisão. Antes de contar o desfecho dessa história, vamos entender como a russa de 28 anos conquistou o título de queridinha da elite nova-iorquina sem ter um tostão no bolso. Anna nasceu na Rússia em 1991. Se mudou para a Alemanha aos 16 anos, depois foi para a França e só em 2014 desembarcou nos Estados Unidos. Dizia que o pai, um caminhoneiro, era um diplomata. Em Nova York, começou a usar uma identidade falsa. De Anna Sorokin, passou a ser Anna Delvey. Se apresentava como herdeira de uma família alemã, dona de investimentos equivalentes a pouco mais de 260 milhões de reais. Com cartões de créditos e cheques falsos, ela se hospedava em hotéis caríssimos, como esse que fica em frente ao World Trade Center. Passava semanas nas melhores suítes, comia do bom e do melhor, e na hora de ir embora dava um cheque sem fundo e desaparecia. Aqui, além das estadias, ela deixou para trás um prejuízo de R$ 2.700 com bebidas e alimentação. As fraudes funcionavam assim. Anna se aproveitava das facilidades do sistema bancário americano, onde as transações financeiras são mais ágeis e o dinheiro entra na conta mais rapidamente. Ela escolhia uma agência para depositar um cheque de valor bem alto e, antes do banco perceber que ele não tinha fundos, sacava uma quantia menor. Com esse esquema, em apenas um dia, ela conseguiu sacar o equivalente a R$ 280 mil. A golpista também enganou os gerentes de banco pessoalmente. Pediu empréstimos para abrir um clube de arte que nunca existiu. Faturou cerca de R$ 220 mil assim. O dinheiro tinha destino certo. Compras em lojas de grifes famosas na Quinta Avenida, o paraíso das compras na cidade. E gorjetas generosas que ajudaram a manter a fama de milionária. Nessa foto, ela aparece diante de um jatinho particular, contratado para fazer uma viagem de luxo. A empresa bem que tentou descontar o cheque, mas nunca recebeu pelo serviço. Inteligente, Anna falava várias línguas, incluindo russo, alemão, francês e inglês. E tem um amplo conhecimento sobre artes. Qualidades que ela usou para fazer amizade com pessoas importantes
e ser convidada para festas exclusivas. Em uma delas, conheceu Rachel Williams, ex-editora de fotografia de uma conhecida revista de moda. Não demorou muito para Rachel se tornar vítima da golpista. Ela foi convidada pela então amiga para tirar férias no Marrocos. Ena pagaria todas as despesas, até comprou as passagens aéreas. Mas ao desembarcarem, a jovem alegou não ter avisado o banco que viajaria e por isso não conseguiria usar os cartões de crédito. Rachel assumiu os custos da viagem, um valor aproximado de R$240 mil, com a promessa de que seria reembolsada ao voltar para Nova York. Mas, claro, isso nunca aconteceu. E ela não foi a única amiga a cair no conto da falsa herdeira. Em ambientes chiques e badalados, Ena sempre ganhava a confiança de gente rica e importante, mas ao mesmo tempo deixava para trás um rastro de dívidas. Quando ia a jantares com amigos, ela sempre dava aquela velha desculpa de que esqueceu a carteira em casa. E quando ia a restaurantes sozinha, comia do bom e do melhor, mas na hora de pagar a conta, simplesmente levantava e ia embora. Só aqui nesse bar, por exemplo, que fica em um dos hotéis mais caros de Nova York, Ena pediu taças de vinho, sanduíches de salmão defumado e saladas de frutas. Mas quando a conta no valor de R$800 chegou, na cara de pau, ela levantou e foi embora. Com uma lista cada vez maior de golpes e vítimas, Ena virou alvo da polícia e foi presa em 2017. O julgamento da falsa herdeira, que começou há um mês, atraiu repórteres do mundo todo. Ena se recusou a usar o uniforme de presidiária, mas deu um jeito de aparecer bem chique na imprensa. O charme da criminosa atraiu um admirador secreto. Anonimamente, ele bancou os looks da falsária no tribunal. Ena, acredite, chegou a contratar um estilista. Algumas peças custam mais de R$8 mil. No dia em que o veredito seria anunciado pela juíza do caso, Ena apareceu sorridente no tribunal. Convidamos um especialista em linguagem corporal para avaliar as reações de Ena. Percebam aqui, o canto da boca se mexe um pouco mais, é desprezo, orgulho, ela ergue o queixo e em relação àquela quem está falando. Ena também debochou ao ouvir as acusações contra ela. Ela dá praticamente o sorriso do trapaceiro. A golpista fez um único pronunciamento. Peço desculpas pelos erros que cometi. A jovem só parece perder o controle em um momento. Repare que ela abaixa a cabeça, enruga a testa e parece chorar. Ela está dizendo, eu sou uma coitadinha, tenham pena de mim, eu sou vítima. Ela tenta realçar, ela tenta fixar a face de tristeza. Ou seja, ela está interpretando. Juntas, essas reações podem caracterizar um mitomaníaco, ou seja, uma pessoa que, apesar de estar ciente, tem o desejo compulsivo de mentir. A mitomania é um transtorno psicológico que tem várias causas. A pessoa mente por medo, vergonha e necessidade de aprovação. E nem sempre ela sabe por quê, o motivo por que ela está mentindo. Ela necessita mentir. No caso do sociopata, o sociopata mente para obter vantagens, que é mais o caso dela. Ela mistura os dois, mitomania e sociopatia. Nessa entrevista concedida um dia após o julgamento, ela disse que estaria mentindo se dissesse que se arrependeu do que fez. E afirmou, eu só mudaria a forma como fiz algumas coisas. A pena pode ser reduzida para 4 anos se a detenta apresentar bom comportamento. Ainda assim, a golpista não vai se livrar de pagar o equivalente a R$800 mil em restituição às vítimas e uma multa de quase R$100 mil pelos danos causados. Quando sair da prisão, Ena, que está de maneira ilegal nos Estados Unidos,
deve ser deportada para a Alemanha, onde vivem os pais dela. E se você acha que a jovem parou de lucrar com os golpes, está muito enganado. A história de vida da falsa herdeira já foi anunciada como tema do novo trabalho de Shonda Rhimes, uma das escritoras de série mais badalada dos Estados Unidos. Há tempos, a ficção imita a realidade. Em 2011, a vida do estelionatário Marcelo da Rocha foi parar nas telonas. O brasileiro de origem humilde que ganhou dinheiro com golpes ficou famoso ao se passar por um empresário, irmão do dono de uma companhia aérea. O ator Leonardo DiCaprio também já viveu o papel de um falsário no cinema. No filme Prenda-me se for capaz, ele interpretou um jovem que, aos 17 anos, se torna o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos. A série sobre Anna ainda não tem data de estreia, mas a imprensa americana especula que ela tenha fechado um contrato milionário para ceder os direitos sobre a história. Ao que parece, ela vai ter, enfim, a fama e a fortuna que sempre sonhou.